de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, Fonte Viva. Eia agora, vós que dizeis amanhã. Tiago 4,13. Agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido. A dificuldade estará maior. A moléstia terá ficado mais grave. A ferida, possivelmente, mostrar-se-á mais crescida de extensão. O problema talvez surja mais complicado. A oportunidade de ajudar não se fará repetida. A boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir. A palavra útil, pronunciada sem detença, será sempre uma luz no quadro em que vives. Se desejas ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feriste e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. E agora, diz-nos o Evangelho na palavra apostólica. Adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar ao Senhor. Vamos nos preparar para a prece inicial agora, elevando os nossos pensamentos ao mais alto. Amado Mestre Jesus, Virgem Santíssima de Nazaré, Mãe de todos nós, que nos cobre com seu manto sagrado, na proteção de nós mesmos. Agradecemos, Senhor, esta oportunidade de estarmos na nossa casa querida, para reflexões importantes, para entendermos, Senhor, que nós, com a nossa vontade, que vamos para frente. Entendemos que é a partir de nós que a oportunidade se dá. É a partir da nossa vontade que a nossa vida vai para frente. É a partir do nosso querer que tudo melhora, Senhor. Na nossa vida, na vida do nosso próximo, na vida de todo o planeta, de todo o universo. O que nós fazemos aqui, o que nós pensamos, nós levamos energia para todos os lugares. Daí a importância da nossa vibração positiva para os problemas, para os obstáculos, que na verdade são ensinamentos para nós mesmos. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar a esta casa, abençoar os nossos familiares, a todos, Senhor, que sabemos, precisando de Ti neste momento. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações hoje e sempre. Gostaria de me chamar a Andréia, que vai nos presentear com a palestra de hoje. Boa noite, meus queridos. Mais uma vez, é uma alegria podermos estar vendo esses companheirinhos aqui de novo, né? Como nós estávamos sentindo falta de estarmos mais próximos, né? Então, hoje nós fomos presenteados com a ambientação. Agradecer a nossa querida Vera, que já colocou para nos preparar a oração de São Francisco. E
tema central do mês de dezembro é pelos caminhos do Cristo. O Cristo nos deixou um caminho a ser percorrido, um modelo a ser seguido. E a pergunta que devemos fazer é: estou seguindo o caminho do Cristo? E isso, às vezes, a gente fica assim, ora sim, ora não. Porque nós ainda estamos num processo de evolução. Nós ainda não conseguimos trilhar esse caminho de forma tão reta como deveríamos. Mas isso é de acordo com a nossa condição. O importante é nós estarmos firmes e tentando sempre essa caminhada. Iniciando o mês de dezembro, vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus através da vivência de companheiros que seguiram seus passos em diferentes momentos históricos e aspectos diante de uma encarnação. A proposta desse mês é estarmos estudando vários companheiros que deixaram de exemplo para nós a vida deles durante uma encarnação, ou até mais de uma encarnação. O mês de dezembro é o mês que nós comemoramos o Natal. É o mês que podemos dizer que o nosso coração está um pouco mais aberto para a afetividade, para o perdão, que o plano espiritual superior está um pouco mais próximo de nós. Não que eles tenham descido, mas é que nós oportunizamos, ou seja, nesse momento a gente eleva um pouco mais o nosso pensamento por conta do Natal. E só para lembrarmos, o Natal é o aniversário de Jesus. E ele, como aniversariante, o que será que ele gostaria de ganhar de presente de nós? Porque toda vez que nós vamos ao aniversário de alguém, nós gostaríamos de agradar essa pessoa. Com um presente simples que seja, mas nós gostaríamos de fazer. E Jesus sendo o aniversariante, E Jesus sendo o aniversariante, o que nós estamos preparando para dar a Jesus de presente? Então, a gente vai tentar, esse tema vai levar a gente a refletir acerca da proposta de Jesus para as nossas vidas. E a gente fica com alguns pensamentos. Onde que Jesus está? Como que nós podemos encontrar Jesus? Será que está muito distante? Será que está perto de nós? Eu estou fazendo algo para me aproximar dele ou para me distanciar dele? Para iniciarmos as palestras do mês, vamos falar da vida e da contribuição de Francisco de Assis para a humanidade. Porém, nós não vamos falar esse mês só de Francisco de Assis. Assim como ele, outros nomes também percorreram esses caminhos e colaboraram para conosco. Tais como Divaldo Franco, Joana d'Arc, Allan Kardec, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes, que com certeza será uma grande oportunidade de estarmos relembrando a imensa colaboração desses companheiros e, quem sabe, redesenhando o nosso caminho para que encontremos Jesus. Aí você vem para mim e fala assim: poxa, André, mas você falou só nome de gente lá, top. Sim, esses companheiros, eles vieram colaborar com a proposta de Jesus aqui. E esse mês em especial, a gente vai estar falando cada semana sobre um desses companheiros. E para iniciar, nós vamos
agraciados com a palestra, com o livro de Miramês, de Chico Xavier. Chico Xavier, desculpa, gente, de Francisco de Assis. É porque a cabeça já está lá na frente. E a gente fica pensando assim, eu gostaria de primeiro partilhar com vocês tamanha alegria de estar tendo a oportunidade de ler essa obra. Porque ela é de uma beleza, ela é de um aprendizado que com certeza eu aqui não conseguirei passar nem 10% da beleza dessa obra. Se a gente quiser saber de amor, a gente pode ler esse livro. Se a gente quiser saber do Evangelho de Jesus, a gente pode ler esse livro. Se a gente quiser saber de mediunidade, a gente pode ler esse livro. Se a gente quiser falar de exemplo, a gente pode usar esse livro. Se a gente quiser falar de magnetismo, a gente pode ler esse livro. Porque realmente é um livro riquíssimo. Mas nós vamos nos deter na contribuição dele, que é, sim, infinita, se assim podemos dizer, para a nossa caminhada. Esses todos que eu citei foram os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos caminhos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas. Nos círculos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram as lições de Jesus, com resignado heroísmo, nas artes, nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu, e no seio das mais variadas religiões da terra, continuaram revelando o desejo do Cristo, que é de união, de amor, de fraternidade e concórdia. Isso está no livro Boa Nova, na página 29, de Humberto de Campos e Chico Xavier. Então, a gente sabe que eles foram os primeiros que vieram trabalhando nessa construção de um mundo melhor que todos nós sonhamos na realidade. E Francisco de Assis, o amor pelos caminhos da natureza e dos homens. Em 26 de setembro de 1182, nasceu Giovanni di Pietro de Bernardone, filho de Maria Piccaline Bernardone e Pietro Bernardone, na cidade de Assis, na Itália. Seu nome seria João, mas foi batizado como Giovanni e mudado para Francisco depois de um sonho que seu pai teve pouco antes da criança nascer. Então, como todos sabem, ele era filho único de uma família rica que viveu apenas 44 anos. Se a gente for ver 44 anos nos dias de hoje, a gente vai dizer que ele se foi muito jovem. Mas se a gente vê toda a história, toda a sua bagagem, a gente vai dizer assim: eu, com 150 anos, não conseguiria fazer nem um pouquinho do que ele conseguiu fazer com 44. Francisco de Assis reencarnou em 1181 e desencarnou em 1226, vivendo, portanto, menos de meio século, numa sociedade conturbada e completamente entregue ao materialismo. Aí eu pergunto para vocês, hoje está diferente a sociedade? Ou nós vivemos ainda em uma sociedade conturbada e entregue ao materialismo, onde o materialismo ainda está imperando? Francisco de Assis foi a maior expressão do cristianismo depois do Cristo.
ou seja, o segundo maior espírito de evolução moral que a Terra conheceu, pois viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, trazendo-a a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na Terra de se pensar em escrever sobre a caridade sem lembrar do homem de Umbria. Todos os caminhos por onde ele falou pensam nele. E a gente fala assim, se até hoje ele é uma referência para nós, você imagina naquela época. Se ele conseguiu traduzir o amor em gestos, em palavras, imagina quantos corações ele tocou. Imagina o compromisso desse companheiro para com a terra. Não se pode lembrar dos rancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social sem lembrar de Francisco, sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor sem a sua benfeitoria e radiação. Francisco de Assis, numa encarnação anterior, foi João, dentre os discípulos do Senhor, considerado o que mais se dedicou ao Mestre, pela força do amor. O último apóstolo a desencarnar, e foi o único que não foi sacrificado, que não foi assassinado. Ele se manteve perto de Maria Santíssima na hora da crucificação de Jesus, com a mão sobre o seu ombro. Todos os outros discípulos recuaram, fugiram temerosos. Só as mulheres ficaram. Apenas ele, com 16 anos, ficou ao lado de Maria em silêncio. Mas o amor não precisa palavras, é manifestação de sentimento. Ela deixou-se envolver pela ternura do discípulo querido. Ambos ficaram esperando um olhar de Jesus. Olha só que coisa. Então, a gente sabe que o papel de Francisco de Assis, ele já, junto com Cristo, já tinha se iniciado antes dessa encarnação, quando ele estava junto com Jesus como discípulo. E ele ainda tinha mais coisa para fazer. A proposta dele era maior. E Jesus na cruz, mesmo com sacrifício ensanguentado, olha para os dois e diz: mulher, eis aí o seu filho. Olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Segundo os benfeitores espirituais, é que Maria não entendeu naquele momento o que Jesus quis dizer por conta de tamanha dor. E João, o grande discípulo, entendeu que Jesus falava com ele algo mais. João, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, já não tenho mãos nem pés, lhe entrego minha mãe, faça por ela aquilo que já não posso fazer. Olha o que Jesus fala com João. Aí a gente imagina o compromisso e a confiança de Jesus nesse companheiro, que ele pediu para tomar conta da mãe dele, que ainda ficara encarnado. Jesus não pediria isso para qualquer um. Ele sabia com quem ele podia contar. E na mesma hora, ele assumiu um compromisso com Jesus de entrega absoluta. E ele volta a reencarnar em um momento de grande turbulência.
onde a religiosidade, por conta das cruzadas e da Inquisição, passa por grandes dificuldades. Nessa hora, chega o homem, que é a expressão da ternura, acordando toda a comunidade cristã, mostrando que o direcionamento da religiosidade precisava se voltar para dentro, o homem bom que trazemos dentro de nós. Aí a gente fica pensando, porque na realidade, quando ele fala de religiosidade. Ele não fala de religião. Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, ele não tinha uma religião. Ele não era adventista, ele não era espírita, ele não era católico, ele não era protestante. Ele era cristão. Ele ensinava o amor. Ele ensinava com exemplo. Ele falava e ele fazia. Ele tocava o coração das pessoas. E naquele momento, a igreja estava tomando partido porque ela mandava matar em nome de Deus. E dizia assim, vai, faz que nós estamos lutando, é a guerra santa. Como assim? Se Jesus não escolheu quem ia segui-lo? Se Jesus só fez o bem, só foi o amor, o tempo inteiro. Então, por isso que Francisco veio para tentar mudar, para tentar fazer alguma coisa neste momento. E a gente fala assim, um momento muito difícil, porque se a gente pensar nessa época, hoje nós temos o auxílio da tecnologia, do transporte e da literatura e de muitas coisas que nos favorecem. Mas naquela época nós não tínhamos recurso quase que nenhum. De um contagiar o outro e o outro e o outro e sair e ir pregando. Ide e pregai. Foi exatamente isso que Francisco fez. O compromisso desse espírito e a confiança de Jesus para com ele, para receber essa incumbência. João foi um discípulo e Francisco era um missionário. Ele assumiu um compromisso com Jesus, de vir cumprir uma missão. Tem uma passagem da história que Francisco pergunta a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Aí Jesus responde: Francisco, não vês que a minha casa está em ruínas? Os homens ainda me mantêm preso na cruz, nos altares, nas profissões, nos estandartes de guerra, esqueceram de me colocar no coração. Toda vez que as pessoas lembravam de Jesus, ele estava preso na cruz, ele estava lá no altar, ele estava em qualquer lugar, menos aqui dentro. Olha só que responsabilidade. Trazer Jesus para dentro do coração. E como que a gente consegue fazer isso? Se Jesus esteve aqui e foi mal interpretado, e ele veio com essa missão. Jesus veio para construir a religiosidade e os homens desviaram. Eu lhe peço agora que me ajude a reconstruir, trazendo-me e o templo do meu Pai para o coração dos homens. Ou seja, em plena juventude,
Ele abre mão de toda a beleza da vida, de riqueza que tinha, e despertou para cumprir o compromisso que havia assumido antes mesmo de aqui chegar. Esse despertamento foi o brotar da semente divina que habita no templo sagrado de cada um de nós. Todos nós viemos aqui com um compromisso. Todos nós temos uma missão. Lógico que nós não vamos comparar a nossa missão com a missão de Francisco de Assis. Mas mesmo que pequenina, nós temos um compromisso. Nós temos uma responsabilidade. Por que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo da oportunidade que nos foi dada? Fazendo um comparativo com a parábola do semeador, todos nós temos a semente dentro de nós. E passamos por fases de mudanças do terreno, até o coração se tornar uma terra boa. Francisco já era um homem de bem, já trazia a herança de João. Então, na realidade, a semente é a mesma, que está aqui, ali, lá e acolá. O que vai fazer diferença, se essa semente vai brotar mais rápido ou mais devagar, é o terreno que ela está. É quantas vezes estamos regando esta semente. É o adubo que estamos colocando para esse terreno ficar mais fértil. Porque se tivermos duas sementes idênticas e colocarmos uma num vaso com terra e a outra em cima de uma pedra, a semente por si só ela não vai fazer nada. Ela precisa desse estímulo externo para ela brotar. E nós temos essa centelha divina dentro do nosso coração. Nós somos capazes, todos somos capazes de fazer diferente, de fazer melhor. Na realidade, de fazermos o que quisermos. E o que impulsiona esse fazer? A nossa vontade. Eu quero, eu corro atrás, eu consigo. Agora, se eu cruzar os braços e disser assim, não, deixa para lá, eu não consegui agora, na outra, né? Quem sabe? Deus proverá. Eu não estou conseguindo mesmo, mas eu estou lá sentadinha de braços cruzados. Com certeza as coisas não vão caminhar. Porque a caminhada é individual. Cada um com a sua parcela. Ah, fulano está correndo. Ótimo. Fulano tem preparo físico, fulano é atleta, fulano está conseguindo. Eu estou caminhando, está de bom tamanho. Tem outros que estão engatinhando, outros que ainda nem despertaram, estão parados. Muitas das vezes o nosso problema é querer fazer comparação. Ah, mas porque Fatinha, olha, já conseguiu ler 6 livros durante o ano. Eu estou lá empacada em 2 e não saí do lugar ainda. Mas para lá, quantas horas ela dorme por dia? O que ela faz? É questão de prioridade. Prioridade para ela é ler. Prioridade para mim é jogar joguinho no celular. Fico lá horas e horas. Pá. Eu não vou conseguir o mesmo resultado que ela. E só em a gente saber que todos temos a possibilidade, isso já é bom demais. E nos chama a responsabilidade, porque precisamos querer. Ele se doou por inteiro a Jesus, trabalhando em benefício da religiosidade e da construção da bondade dentro da criatura humana. Ele é um pregador, só que a palavra tinha uma imantação
que encantava até os animais. Ele é o padroeiro ecológico consagrado pelo Papa João Paulo II. Ele se tornou uma referência legítima para o mundo ocidental. A partir da sua vida de profunda dedicação de amor ao próximo e a todas as criaturas da natureza. Ele conversava com os animais, com os peixes, nos tempos em que ele era João e ficou preso na ilha de Patmos. Dormia em plena natureza e se sentia como se estivesse em mansão espiritual. Gente, isso daqui para nós, no final ele dormia em uma caverna. Juntava um capim seco, segurava uma pedra que ainda lhe servia de apoio para a cabeça. O nosso colchão é todo ruim. No outro dia a gente amanhece assim, esse colchão, eu vou dizer uma coisa para você, ninguém merece. Quem não fala isso aqui? Vontade de botar fogo nesse colchão, gente, porque eu amanheço toda torta. A gente reclama do colchão, a gente reclama do calor. Gente, sem ar-condicionado eu não vou conseguir, não. Pelo amor de Deus, eu vou me esvair em suor. A gente reclama da chuva, a gente reclama do calor, a gente reclama do sol, a gente reclama da cama, a gente reclama da coberta. Eu só gosto dessa coberta. Se alguém pegar, pelo amor de Deus. Tem gente que viaja, não, eu vou para um hotel maravilhoso, mas o meu travesseiro eu tenho que levar. Porque eu só consigo dormir com ele, gente. E a gente fica se prendendo. Eu não estou dizendo, gente, que eu sou diferente, não, tá? Isso ainda é pertinente a nós. Nós nos prendemos ainda em coisas muito pequenas. E achamos que a nossa vida não é boa. Quando, na realidade, se a gente observar o entorno, dentre os milhões de habitantes do planeta, somos mais que privilegiados. Todos aqui têm um teto, graças a Deus. Todos aqui têm alimento certinho para comer. Ninguém aqui vive fugindo de guerra. Ninguém corre risco de morrer por conta de falar de Jesus. Só a liberdade da religião, que há um tempo atrás, quantos companheiros morreram em nome do cristianismo? Então, a gente ainda tem muito que caminhar. Temos muito que aprender com esse companheiro. Por isso, reunimos aqui 3 grandes lições que podemos aprender com ele. A humildade, o amor ao próximo e amor aos animais e à natureza. Francisco viveu uma infância sem muitas preocupações e uma juventude de aventuras e extravagância. Foi apenas depois de se juntar ao exército e ir para a guerra que despertou o interesse pela vida religiosa. Quantas vezes a gente fala assim, os jovens de hoje, tudo perdido. Tem tanta coisa, só quer saber disso, só quer saber daquilo. Para o despertar, pode acontecer em qualquer momento. Então, eu achei importante a gente estar falando que depois que ele foi para a guerra, é que ele despertou por compromisso. Então, até antes, ele era mais um jovem rico daquela época. E vivia como? Com sua riqueza. E ele mudou. E nós também podemos mudar.
Viveu quase um ano como prisioneiro e, depois de conseguir a liberdade, tornou-se devoto. Conta-se que foi em um momento de oração na capela de São Damião, em Assis, que ele ouviu de Deus o chamado: "Vá, Francisco, e restaure a minha casa". Assim, renunciou todos os bens materiais e se entregou a serviço da igreja e dos pobres. A princípio, ele tinha entendido que o compromisso dele de restaurar a igreja era aquele templo em que ele estava. E com o passar do tempo, ele foi entendendo que o compromisso dele era muito maior do que aquilo ali. São Francisco de Assis se dedicou a viver como Jesus, viveu a espalhar suas palavras, fez voto de pobreza e, com as suas pregações, reuniu seguidores para dividir com eles essa missão. Eles andavam sempre em dupla. E cada dia que a comunidade dos franciscanos ia crescendo, eles iam subdividindo. Você vai para lá, você vai para lá, você vai para outro canto. Para assim estar espalhando os mandamentos, o desejo, as palavras do Evangelho de Jesus. São Francisco se dedicou a viver e espalhar suas palavras. Foi baseado nos ideais de fé, renúncia, que ele fundou a Ordem dos Frades Menores em 1209 e, junto com seus irmãos franciscanos, cuidou dos pobres, doentes, por onde passou. São Francisco de Assis pregava o amor a tudo que Deus criou, e isso inclui a natureza e todos os animais que nela habitam. Tratava como irmãos também, pregava para eles. Uma das histórias, inclusive, diz que os pássaros se movimentavam ao seu redor, observando como se reagissem às suas palavras. Por acreditar que o amor de Deus se manifestava tanto nas vidas humanas como não humanas, São Francisco é considerado protetor dos animais. Com ele aprendemos que não devemos nunca deixar de encantar com a beleza, a harmonia e a perfeição da natureza. E precisamos sempre tratar todos com respeito. Então, a gente precisa estar destacando as habilidades desse colaborador do Cristo. Era pacificador, era humanista, era ecologista, poeta. Sua filosofia estabelece bondade, obediência, humildade, perdão e o amor como base para uma vida justa e positiva. Ele desnudou-se em praça pública para viver apenas do necessário, numa imitação consciente a qual o Mestre Jesus lhe trouxe à época. Ensinou que a vida terrena é temporária, porém suficiente para acreditar em realizações edificantes na direção do progresso. Ele trouxe ao mundo a mensagem de amor e toda a sua expressão mais pura, ou seja, servir sempre mais, como disse Jesus. Abraçou os excluídos, que estavam abandonados e esquecidos. Foi o encontro dos que estavam desvalidos, doentes, leprosos, entregues à dor e à morte prematura. Como pacificador, minimizou guerras usando palavras sinceras e do diálogo fraterno, celebrando a paz entre os homens. Mas foi ao lado da irmã Clara que estabeleceu um dos mais belos diálogos de amor fraterno. A parte do livro que fala da história de Clara é lindíssima, é encantadora. É algo que a gente fica assim, parada, é de uma beleza que eu não consigo narrar. Porque, na realidade, Clara foi uma irmã que veio também com uma missão. Só que eles se conheciam desde pequenos e não tinham essa ligação, porque eles ainda não tinham
descortinado a lembrança desse passado que vinha. É de um amor, é de uma beleza, e que no livro diz para gente que Clara foi a reencarnação de Joana de Ângeles. Então, ela também tinha esse compromisso na época. Quando ele reuniu os franciscanos, ela formou com as mulheres as Clarissas, que também saíram trabalhando, divulgando o evangelho e cuidando das mulheres daquela época. Francisco de Assis era um colaborador do Cristo e Clara era de Maria Santíssima, que ela vinha junto com a equipe de Clara para socorrer essas mulheres, as viúvas, as abandonadas da época. Então, realmente é um trabalho assim belíssimo. E na realidade, o que eu gostaria hoje era de tentar passar para vocês um pouquinho dessa beleza e a curiosidade para ler essa obra. Porque eu não tenho palavras para traduzir a alegria e a beleza. Verdade. Francisco de Assis, tendo sido o João Evangelista, foi um excelso benfeitor da espiritualidade da codificação, sistematizada por Kardec. Ou seja, para Kardec vir e fazer tudo o que fez, precisou de Francisco de Assis antes como alicerce. E a gente vê que, na realidade, as coisas acontecem muito maior do que a gente pode imaginar na realidade. A programação divina, ela é perfeita. E quando a gente pega uma obra dessa, a gente vai vendo o encadeamento da história, o porquê de uma coisa aqui, da outra lá, que um serviu de apoio para o outro, e assim a gente vê que esses colaboradores têm vindo até hoje. Tem um vídeo na internet que é do dirigente da FEB, que ele diz que Joana de Ângeles está reencarnando, que Francisco de Assis também está reencarnando na Terra. Mas aí ele ainda perguntou assim, e vai reencarnar no Brasil? Ele virou e falou assim, não. O Brasil tem uma proposta lindíssima, que a preocupação maior nossa é não perder novamente, ou seja, não mudar a árvore do Evangelho, não tirá-la daqui, porque ela já foi transplantada uma vez. Nós precisamos ter cuidado para mantê-la aqui. Mas ele ainda virá na Europa, porque lá ainda precisa muito desse recurso. Aí ele ainda brinca e fala assim com umas jovens, você está preparada para receber Francisco como seu filho? Ou Joana de Ângeles como sua filha? Você pretende, desde o início, levar para a evangelização e dar todo o suporte que eles precisam para esse desabrochar na juventude? A gente não sabe quem a gente está recebendo na nossa família, no nosso grupo. A nossa responsabilidade é muito grande. E, sim, só para terminar, como que a gente tem, assim, tanta coisa para tá falando. Na realidade, eu separei tantos trechos do livro, todos esses coloridos, porque eu queria encantar vocês com esses trechos, mas realmente nós não tínhamos a pretensão de esgotar esse assunto, porque, na realidade, nós poderíamos falar o mês inteiro só dessa obra. E eu garanto para vocês que todas as palestras teriam novidade, porque realmente
É muito belo, é muito belo. Mas eu vou tirar uns pedacinhos muito pequenos para poder a gente estar se alimentando um pouquinho dessa obra. Ali estava o apóstolo João em sua mais nova missão na Terra, totalmente integrado em si mesmo, mas a esperar o tempo, a esperar a ordem divina da providência. Francisco a tudo entendia em dimensões elevadas. E aqui tem uma hora que ele está encontrando Deus e que ele, de joelhos, ele fala assim: Pai Celestial, sinto que nasci para alguma coisa nesta terra abençoada. Sou como a ave solitária que o cansaço fez descer nessa religião. A cidade de Assis acolheu-me com carinho e nessa mansão desfruto do luxo. O ouro convida-me à extravagância que meu coração desaprova, intentando convencer-me de que o meu caminho é diferente e que devo fazer alguma coisa em favor dos surdos e cegos que andam comigo. Pai de todas as coisas, que devo fazer? Onde devo pisar? Que devo comer? Qual deve ser a minha maior preocupação? Alivia meu coração esta guerra que eclodiu na minha frágil mente. Eu quero paz. Força poderosa do universo, rogo que me compreendas. Ao ver a injustiça, sinto-me impulsionado para a defesa. Ao ver a violência, principalmente contra os indefesos, desejo posicionar-me em seu favor. Ante a mentira, sinto-me que aviva em minha a chama da verdade, ainda que seu preço seja elevado para mim. Dai-me condição, meu Deus, para instalar a paz onde houver a guerra, o amor onde houver o ódio, a concórdia onde houver a desilusão, a fé onde houver a dúvida e o trabalho onde houver inércia. Eu quero ser útil, bom e agradável, mas como fazê-lo? Traça, meu Pai, em meu coração o teu programa, que seguirei fielmente, e permita que eu seja um instrumento fiel de tuas sagradas mãos. Deste-me, uma mãe admirável. Colocaste em meu caminho um sol na pessoa de Jarla, bem como os meus companheiros afáveis. Devo-te muito por isso, ainda que me falhe os recursos para agradecer-te. Quero, Senhor, que decidas a minha vida, que sinto palpitante dentro do peito. Rogo-te os favores dos deuses menores, para que possam guiar-me nos roteiros da terra e me ajudarem a decidir as encruzilhadas das provações. Permita, Senhor, que eu fale igualmente com Jesus, o teu Filho incomparável, aquele mestre que não posso esquecer desde os primeiros entendimentos. Quando minha mãe contava-me suas histórias e a fascinação pelos seus conceitos me esmagava. Escuta-me, Cristo, sou frágil, barco no Mediterrâneo em tempos de tempestade, e as ondas me levam ao seu sabor. É um impulso para ti me arrebatar. Que queres que eu faça? Estou prestes a cair nas águas perigosas, sem ter habilidade de nadador. Estou ansioso por uma mão, a qual me deste a Pedro no mar da Galileia, socorrendo-me ao faltar-lhe a fé. Sou um verme, entretanto, eles também são criaturas do amor de Deus e têm a sua utilidade em se pensando na onisciência do Criador. Olha só o que ele pede. Ele quer ser instrumento, ele quer fazer alguma coisa. E será quantas vezes que a gente pede a Deus para a gente ser instrumento? Que a gente pede a Deus para traçar o caminho que nós devemos percorrer. Na realidade, se nós pudéssemos, a gente que queria desenhar o caminho para Deus. Faz assim para mim que vai ser melhor.
Eu sei o que é bom para mim. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não quer mandar? Quem sabe o que é bom para mim sou eu. Eu vou ensinar a Deus como que Ele vai fazer o caminho para mim. Mas, na realidade, o que a gente precisa é aprender com todos esses companheiros que esse mês de dezembro vai ofertar para todos nós. Os caminhos que Jesus percorreu. Qual é a programação dele para cada um de nós? Desculpa de ter passado um pouco do tempo, mas agradeço a oportunidade. Pode falar. Tem o filme Irmão Sol e Irmã Lua, mas não tem a beleza da literatura, gente. Ela lembra... Francisco de Assis de Miramês. É lindíssimo. Também, gente. O meu desejo é que vocês lessem a obra para vocês ficarem tão encantados como eu. Eu sei que vocês não vão ser chorosos como eu, porque li uma página e chorava. Mas é de uma beleza, é de uma grandeza que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos redesenhar o caminho de Jesus nas nossas vidas. Quantas reflexões, não é? Vamos pedir agora aos médios passistas que se posicionem, somente os médios passistas se posicionem para o passe coletivo. Eu ia colocar uma música, mas acho melhor a gente cantar, então quem souber, canta também, tá bom? Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Vamos nos preparar então para a prece final. Lembrando, antes de terminarmos essa noite tão cheia de reflexões maravilhosas, que nós temos a saca das assistidas e dos assistidos, né, no dia 17, e contamos com a colaboração de vocês aqui com o Bruno durante a semana. Vamos elevar os nossos pensamentos, então. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, mestre amigo, irmão maior de nossas vidas, agradecemos, Senhor, estarmos aqui nessa noite, recebendo esses ensinamentos acerca de Francisco de Assis, nos ensinando o valor da renúncia de nós mesmos, lembrando que Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso mestre, é o nosso Pai de misericórdia e amor, e que Ele está à frente das nossas vidas. E a pergunta feita foi: o que nós estamos fazendo para estarmos mais perto do Cristo, para termos o Cristo no coração? Sabemos que é o amor incondicional, universal, que nos une como irmãos que somos em Cristo. Abençoa, Senhor, a todos nós, as nossas famílias e a esta casa querida. Fica conosco, Senhor.
Fique em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.